Olá, seja bem-vinda a mais um Doses de Nata. E a gente está na terceira temporada e ela está mais voltada para bovinos dessa vez, né? A gente está fazendo uma experiência nova, né? Aqui na Inata, aproveitando um evento que está acontecendo em Uberlândia. A gente está trazendo grandes parceiros para cá e a gente está tendo a honra, né? O André está comigo novamente e a gente está com a honra de trazer o Frederico Nogueira, que é da Fazenda Capoeira Grande. Tudo bem, Frederico? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Te agradeço também. O Fred começou agora, a gente estava falando, né? Eles começaram agora com a gente, mas já conheciam vacina autógena, né, Fred? Sim, já conheci, sempre gostei do resultado e defendo o resultado dela. Eu acho que é muito importante, como técnico, especificamente, você vê qual que é o problema que está dentro da fazenda e qual tipo de doença, tipo de bactéria tem existido na fazenda. Então você faz uma vacina bem específica para o seu rebanho local ali. Personalizada, né? Bem personalizada, exatamente. E você estava comentando que a gente estava falando que começou agora, né, a vacinação na fazenda, mas vocês já trabalham com a nossa autógena de suínos, né? Isso, exatamente. Que deu um bom resultado e tudo, então por que não testar no bovino? Com certeza, que legal. Porque para bovino, a autógena, ela é uma novidade, né? Então, assim, vocês já estão com suínos, então fica mais fácil. Mas tem gente de bovinos que nunca nem ouviu falar, né? Nunca nem ouviu falar. Então, a gente já tinha um conhecimento sobre isso. Foi ter uma proposta do André. Eu falei assim, não, acho que eu vou comprar a ideia. Vamos fazer o teste, desenvolver, anotar, fazer Nós estamos querendo fazer uma coisa bacana lá, desenvolver todos os trabalhos, medição antes, depois, para ver qual o resultado. E, possivelmente até depois vir dar depoimento. Que legal. De como que foi, qual foi o resultado, o que precisa melhorar, qual foi os pontos fortes e fracos. Com certeza. Sobre a vacinação. E a gente estava falando, né, André, que no caso deles, a dor de cabeça no momento era mastite, né? Isso, nós chegamos na propriedade, né, para tentar saber do produtor qual que era a maior dor dele no momento. Até para a gente não tentar abraçar o mundo e vamos fazer vacina de pneumonia, diarreia e de mastite, de ceratoconjuntivite, não. Qual que é a tua maior dor, José Bento? A minha maior dor aqui hoje é mastite. Exatamente. Na verdade, a maioria das propriedades, a maior dor sempre é mastite. Sim. É uma fazenda já tecnificada, né, já tem composto, já tem ordenha mecânica há muitos anos. Os funcionários ali pelejando, né, Frederico? Treinamento atrás, em cima, correndo atrás. O Frederico não é presente 100% na propriedade. Não. Né? Ele tem um escritório de consultoria e o pai dele que está à frente ali. Mas é um rebanho relativamente novo, né? Novo em termos de idade, né? Não tem muitas vacas velhas. E a dor naquele momento era mastite. Né? Foi até novidade na nossa conversa aqui que ainda existe um probleminha de enterite lá. E aí a gente resolveu fazer a coleta, coletamos, isolamos 5 agentes, né, bacterianos, e a vacina acabou de chegar em Pará de Minas agora. A vacinação vai ser feita no final de semana lá, eu acho que o teu pai foi pegar lá na ProSul e isso, deve ser feito agora entre ontem e hoje. Perfeito. A gente está fazendo lá já e começar já a desenvolver qual foi o resultado. E comprometido, passar o que aconteceu, fazer os depoimentos também, que eu acho que é muito importante. Com certeza. E como é que estava sendo esse problema com vocês ali na mastite, né? Hoje a gente, igual o André comentou, é um agente antigo, né? Todo mundo conhece, no sentido assim, antigo, sim. Famoso, né? Todo mundo conhece, é uma dor de cabeça que a maioria dos produtores tem, né? Como é que ela tá na sua propriedade lá? Olha, como que eu vou te falar? Água mole em pedra doce. Vai batendo, mão de obra, treinamento, fala, pensou, fala mais um pouquinho. Então acho que você nunca pode esquecer o foco, porque fazer o errado é muito fácil. Então, você ensinar a pessoa, principalmente mão de obra hoje, a ter uma cultura de fazer o que é certo, dá um pouco mais de trabalho, mas é difícil, mas assim, tá melhorando. E tem também a questão da oportunidade que eu vi na vacina de imunidade. As vacas podem estar com imunidade baixa, como o desafio estava alto e tudo, mas eu quero associar muito, além da vacina, ao manejo também. Com certeza. Para firmar bem o manejo e ela vir como um coadjuvante, já ajudando já.
Sim, só um detalhe, né, de todo esse processo de coleta, de processamento aqui dentro da Inata, até chegar aos resultados, né, do que conseguimos isolar. O primeiro resultado que geralmente sai a partir dessa coleta é um antibiograma. Exatamente. O Fred já tinha feito um antibiograma em outro laboratório, comparamos os antibiogramas, Exatamente. Foi muito coincidente Foi muito mesmo. Coincidente, bateu muito certo. O que eram antibióticos, que aquelas bactérias desse momento estavam resistentes, intermediários ou sensíveis, e isso é fundamental até para o preparo desse rebanho para receber a vacina. Isso. A vacina autógena é uma vacina que demora entre 35 e 60 dias para ficar pronta. Sim. E nesse intervalo, na maioria das vezes, o proprietário fala, eu faço o quê? E aí a gente fornece esse antibiograma, especificamente dos agentes que foram isolados, não é um antibiograma inespecífico. E aí, a partir de então, o técnico toma a decisão de mudar o tratamento, manter o tratamento talvez com antibiótico, com um antimicrobiano que estava já em uso na propriedade, e isso acaba baixando a pressão de infecção e sendo um plus que a Inata oferece, né, para que o efeito da vacina, o efeito no rebanho do modo geral seja mais eficaz. Sim. Então, e o técnico também tem que seguir a recomendação do antibiograma, né? Exatamente. Não adianta nada a gente oferecer a ferramenta e a ferramenta não ser usada. E isso aí o Fred fez com excelência. Foi uma coisa que até eu estava falando com vocês sobre manejo. O André presenciou o antibiograma, até assustou um pouco com as recomendações minhas como veterinário. Olha, as dosagens estão altas, mas ele foi muito bem explicado por causa de peso de animal. Nós estávamos tendo muito subdosagem lá. Entendi. Talvez isso aí eu acho um dos grandes gargalos de ter aumentado a mastite, onde ele não tratou e criou resistência a muita antibiótico, a muita coisa. Então aumentei as doses de medicamento, fiz algumas alterações lá, tá dando muito certo. Com o antibiograma que eu já tinha feito e o dele foi justamente bem em cima. Então agora é só esperar ali e corrigir, ver se tem mais alguma coisinha de erro para ter sucesso no processo. Hoje, além da mastite, quais as outras dificuldades, né, e desafios que vocês estão tendo na fazenda? Olha, o grande desafio hoje que eu vejo em todo, não só na nossa, mas em algumas propriedades, é a questão da criação de bezerro. E você veja bem, a criação de bezerro ela começa desde quando você insemina a vaca. Você gasta todo um tempo, um processo, você fica em cima da reprodução, vai fazer uma vaca emprenhar, manter del baixo e tudo. Aí você chega lá, a vaca vem, prepara, período de transição, mas com 2, 3 meses você deixar uma bezerra a óbito é muito frustrante. É doído, né? É doído. Então acho aí, você não perdeu, não foi a bezerra, você perdeu todo o processo de mais de um ano de você tá lá tentando, labutando, tá na correria atrás. E em se falando de vacina, é uma das coisas que é o PROS-Teste nós vamos fazer lá, é essa questão aí, principalmente na criação de bezerro, uma dificuldade nós estamos tendo é no pós-desmama, principalmente naquela fase ali de transição de imunidade passiva para imunidade inata. Então, às vezes, nessa época já está chegando as bezerras em fase de pós-desmama. E o desafio respiratório aumenta. O desafio respiratório aumenta. Você não está com o animal individualizado na casinha, você está olhando ele completamente, ele já está em lote. Então, se cochilar um pouquinho, às vezes o animal está com febre, você nem percebe. Essa que é a fase ali, que eu fico mais atencioso, tentando treinar mais para a gente tá olhando, que tem um olhar bem clínico para isso. A coletividade, né? Quando sai da casinha ali, o sistema é ainda de casinha, e aí quando sai para a coletividade, você dilui a nossa atenção, né? Exatamente. Então, tanto o funcionário, quanto o proprietário, quanto o veterinário, olha o conjunto. Não, tá tudo beleza, mas o indivíduo às vezes está enfermo ali, né? E passa desapercebido. E um quadro respiratório ou um quadro entérico nessa fase, que ela já está com o estresse da desmama, acaba sendo às vezes mais intenso, né, mais severo,
E aí, a hora que você chega lá no bezerreiro, a bezerra deitou de ontem para hoje? Não, é porque a gente não observou ela no decorrer dessa semana, no decorrer dessa quinzena. E aí, às vezes, o animal está realmente com um quadro gravíssimo. E aí, o retrocesso, a evolução clínica e do tratamento acaba sendo mais dificultada. E quando a gente fala de mastite, com certeza, né, vacinação é muito importante, mas principalmente a sanidade, né, Fred? Sim. Como é que tem sido ali o cuidado de vocês? A gente sabe que mão de obra é um desafio enorme para o produtor hoje. Como é que vocês têm feito, né, essa parte de sanidade na fazenda? Olha, o calendário sanitário tem acompanhado todos os vacinos suportivos que pede, vacina, dose de reforço. Eu sou muito adepto à vacina. Até a própria autógeno mesmo, feita dentro da fazenda, foi uma das coisas que eu aceitei. E assim, alguns protocolos têm feito até de 6 meses ou trimestral, e 3 meses com algumas doenças. E principalmente quando a gente fala de sanidade também, a limpeza ali do ambiente, né, é importantíssimo, né, André? Sim, né, a sanidade, ela está muito relacionada com higiene. Exatamente. Não adianta nada a gente imunizar uma vaca e aumentar o desafio de contaminação, exatamente, seja para mastite, no caso das vacas, ou qualquer outra doença. Então, até no dia da coleta, eu sempre faço questão de estar junto. No dia da coleta, a gente está ali com o nosso radar ligado, né, em algum detalhezinho, né, que às vezes você vê na ordenha que o funcionário não está executando e que está lá no protocolo, está lá no script, né, no roteiro que ele tem que executar, e às vezes ele não executa por conta da rotina. Então essa questão de a gente estar atento ali, com a antena ligada em todos os detalhes na hora da coleta, e muitas vezes a gente abre para o funcionário que a gente está aqui para coletar leite, mas está também para ver alguma questão da rotina de ordenha, do processo de ordenha, que pode auxiliar a melhorar a qualidade do leite, diminuir o seu trabalho. Perfeito. E isso é unânime, né? A hora que você fala diminuir o trabalho, aí já... essa vacina vai curar a mastite mesmo. Porque tratar uma mastite é muito custoso. Tem que separar o leite. É 3 dias, você tem que estar atento ao dia, que é para liberar da carência, para mandar para o laticínio. E se esse leite perder, o patrão vai comer o meu fígado. Então, assim, é uma tensão o tratamento. Então, quando a gente fala de prevenção de profilaxia, abertamente para o funcionário, é 102% de adesão. Eles adoram quando você fala que vai prevenir mastite, profilaxiar, fazer a profilaxia daquele rebanho, né? Para essa doença, para aquela doença, então é muito bom. Perfeito, Bom, a gente espera receber o Fred em breve com números positivos, né? Maravilha. Mas assim, só dele já ter aberto as portas para a Inata ali, já com certeza é uma vitória para nós, né, Fred? É muito importante termos você, né, com a gente como um parceiro também. Certo. Então, muito obrigada por ter aceitado também o nosso convite, por ter vindo aqui hoje. Não, eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada. Eu queria agradecer também ao Fred, que de pronto eu fui no escritório para convidá-lo para o Inata Experience. Eu falei, cara, você participa de um podcast na hora? Foi muito bom, obrigado. Viu? Bom, obrigada, viu? Obrigada, Fred. Obrigada, André. Obrigado. Bom, é isso. Esse foi mais um Doses de Inata e a gente volta aí em breve.